Nesse vídeo, nós vamos discutir o teorema trabalho-energia. A gente já apresentou ele no caso unidimensional. A gente vai ver que tem muito mais sutileza em mais dimensões. A gente discutiu bastante, né, em exemplos unidimensionais, que a energia mecânica às vezes é uma grandeza conservada e que, quando isso acontece, facilita demais o estudo do movimento. A gente pode definir aí uma energia potencial, aqui no caso do pêndulo, que a gente estudou algumas aulas atrás. E no caso da massa mola dá para fazer a mesma coisa, tá? E a gente até agora discutiu no caso unidimensional, e agora a ideia é tentar ver como que esse conceito aparece quando você tem um movimento em mais dimensões. Ou seja, vamos seguir aqui bem primeiro comparando os dois casos. Imagina que você está em uma dimensão, o que precisa para você poder definir uma energia potencial e para você ter conservação de energia mecânica? Basta a força depender exclusivamente da posição. Então, se a sua força for uma função apenas de x, beleza, você consegue fazer. Em 3 dimensões. A gente já introduziu no vídeo passado, heuristicamente, qualitativamente, um pouco, e viu que a discussão é bem mais complicada. Então, o objetivo central desse vídeo é descobrir as condições para a gente poder ter conservação de energia mecânica em 3D. Quando isso acontece? E aí, fazendo essa comparação, no curso, na parte unidimensional, a gente começou a trabalhar através dessa equação que relaciona a variação de energia cinética com a potência. A gente demonstrou isso lá, eu peço para vocês pausarem o vídeo e verificarem essa conta, lembrando que esse T é energia cinética, cuja expressão é meio de mv². Então, deriva ele no tempo, e você vai ver que essa derivada dá ma vezes v. O ma é a força, e o v é a velocidade. Então, você vê que a variação de energia cinética é a potência. A potência da força. Primeira coisa é que no caso tridimensional essa expressão é a mesma. Vocês podem demonstrar, ela só tem um pouco de termo a mais, porque agora esse v quadrado, ele é vx² mais vy², tá? Eu vou colocar só 2 dimensões, em 3 dimensões tem um vz². Derivar esse cara vai ter termos a mais, mas tudo bem, no final das contas você vai chegar na mesma coisa. Pausem o vídeo, demonstrem isso, porque isso é super importante. O ponto de partida é o mesmo das duas, ainda bem, isso vai ajudar um pouco a gente. Só brevemente aqui, recordar um pouco da interpretação que vocês veem até em Física 1, mas que é interpretação geométrica importante. Quer dizer, a ideia é que se a força é perpendicular à velocidade, é, por exemplo, o que acontece no movimento circular uniforme, né? E aí, sempre que a aceleração é perpendicular à velocidade, ela muda só a direção da velocidade, não o tamanho, não o módulo do vetor. E aí, a energia cinética, ela justamente está preocupada só com o módulo da velocidade, ela é a informação do quão rápido o corpo está. Então, se você não muda o quão rápido ele está, a energia cinética não muda. Peço para vocês reverem lá o vídeo de base polar, a gente discutiu isso bastante. Mas então, realmente, a potência de uma força é você extrair da força a informação do quanto que ela está deixando o corpo mais rápido. Uma das coisas que a gente bate muito em Física 1, que é muito importante, é o fato de que ter força não significa que o cara está ficando mais rápido. Porque força é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, e, portanto, o fato da velocidade... Quando você quer mudar a direção da velocidade, você precisa já de uma força, como é o caso do movimento circular uniforme. A velocidade em módulo é a mesma e você ainda assim precisa de força para mudar a direção da velocidade. Então, realmente, a potência é você extrair da força essa informação, né, do quanto por unidade de tempo essa força está deixando o seu objeto mais rápido ou mais devagar, tá? Então, tem muita interpretação importante aqui, isso é bastante discutido em Física 1, não estou mais só fazendo uma breve revisão. E aqui nesse vídeo a gente vai usar bastante essa expressão. Em uma dimensão, o que a gente fez então? Integrou essa equação e viu que a variação de energia cinética é a integral da força, a integral da potência no tempo, ou seja, a integral da força vezes velocidade vezes tempo. Essa integral no tempo é um conceito tão importante que a gente chama de trabalho realizado pela força. Então, trabalho, ela nota que vai depender do instante de tempo inicial, do instante de tempo final e da função movimento, tá? Depende dessas 3 coisas, a gente discutiu isso bastante no caso unidimensional. Bom, talvez não bastante, mas a gente discutiu um pouco, algumas aulas atrás. E, bom, uma vez que uma equação análoga vale em 3 dimensões, uma conclusão análoga vale. A gente integra dos 2 lados da equação e vê que a variação de energia cinética é o trabalho da força. De novo, o trabalho depende do instante inicial, do instante final e depende da função movimento da sua partícula. E isso é o teorema trabalho-energia. Então, se você quer saber como a energia cinética variou, você vê o trabalho que a força realizou ao longo do processo que você está analisando. Então, essa variação de energia cinética entre um instante inicial e um instante final
E aí você tem que integrar a potência no tempo para encontrar essa variação de energia cinética. Essa integral da potência no tempo é o que você chama de trabalho. E, portanto, é fundamental destacar que o trabalho depende da função movimento, e não somente do caminho, no sentido que não depende só do percurso geométrico que você fez, mas essa força depende do x, do v e do t, depende da velocidade com que você estava aqui em cada ponto. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma intuição aqui grande, né, de chegar e cortar dt com dt, mas não, matematicamente fazer isso é mudar a variável de integração, e você só pode fazer isso se você conseguir escrever o v como função de x e o tempo como função de x, que em geral você não consegue, inclusive. Então, em geral, para calcular o trabalho, você tem que integrar a potência no tempo. É isso que você tem que fazer, uma integral temporal, tanto em uma dimensão quanto em 3 dimensões. Porque é uma integral que vai depender aí do movimento que a partícula está apresentando, tá? E não somente do caminho que ela percorre. Vamos dar alguns exemplos. Quando você tem uma força independente da velocidade, como é o caso do arrasto. Nota que o mesmo percurso aqui, sair do ponto 1 aqui para o ponto 2. Se você fizer mais rápido, você vai ter um trabalho maior, tá? Então não depende só do caminho, depende de como você está percorrendo esse caminho. Pior ainda, é uma força... se você pegar o caso, sai do ponto A, vai até o ponto B e volta para o mesmo ponto A pelo mesmo caminho, só desfaz aqui o caminho. O trabalho, se você simplesmente pegar aqui e mudar isso para uma integral de f dx, você vai dizer que o trabalho é zero, porque o x inicial é igual ao x final. E claramente não é, porque o arrasto está roubando energia do seu avião do início até o fim. Pô, imagina que maravilha, você embarca no avião que vai de A para B, quando ele volta de B para A, ele pagou a querosene toda dele, não precisou mais de combustível, porque não gastou energia nenhuma. Não, ele gastou muita energia para vencer ali o arrasto do ar, e alguém teve que pagar uma conta cara para isso. E esse alguém, em geral, é a gente. Enfim, as passagens ficam caras em grande parte por causa do querosene. Então, tomem muito cuidado, realmente, que essa integral ela é uma integral no tempo. Você pode, se você quiser, sempre separar. Aí lá em matemática tem as condições para você conseguir mudar a variável da integral. E mesmo que você não consiga no movimento todo, você pode em trechos do movimento mudar. Mas nem sempre é o mais conveniente, tá? Só para destacar que realmente, ou seja, o trabalho fundamentalmente é uma integral no tempo. O exemplo 2, quando você tem uma força temporal. Por exemplo, aquele caso que a gente analisou do oscilador harmônico com uma força externa. O que a gente fez? A gente calculou a potência e integrou no tempo. Tá? Ali a gente estava mais interessado até na média da potência, na média temporal da potência. Mas, enfim, a média temporal da potência já é proporcional ali à energia trocada no período. Né? É o trabalho feito pela força no período. Então, assim, de novo, você pode, se você quiser, realmente ficar pegando só em trechos e depois somar tudo para achar o trabalho. Mas é mais fácil fazer uma integral temporal, muitas vezes. É isso só que a gente quer destacar aqui. Agora, imagina que você tem uma força que depende apenas da posição. Então, não tem o V, não tem o T. Aí, show de bola. Aí você pode realmente cortar o dt com o dt. Ou seja, de novo, mais rigorosamente, você pode fazer sempre essa mudança de variável e integrar em x. E aí, quando você faz essa integral em x, em uma dimensão, você conclui que o trabalho depende apenas da posição inicial e da posição final. Foi isso que possibilitou a gente definir lá a energia potencial em primeiro lugar. Cara, em 3 dimensões você também pode fazer essa mudança de variável. Só que agora você tem uma integral de linha. Então, é verdade que essa integral já não depende mais da função movimento. Agora ela depende só do caminho. Mas olha como em 3 dimensões é mais rico. Depende do caminho e não depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Em uma dimensão dependia só do ponto inicial e do ponto final. E por isso a gente podia definir aqui o trabalho como sendo menos a variação de energia potencial. Porque você pode associar, e a gente mostrou como fazer isso, associar uma energia potencial a cada ponto do espaço. Tá? Isso tem a ver com o fato que o trabalho é função só de x1 e x2. Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer a mesma coisa por causa tridimensional quando possível. Ou seja, a força, então, definição, a força é dita conservativa quando o trabalho dela independe do caminho. E é isso que a gente vai querer analisar quando acontece. Bom, então, qual é o ponto que a gente chegou? Se a força depende só da posição, eu sempre posso escrever o trabalho como sendo uma integral de linha. E isso é um resultado importante. E o ponto é que quando você faz uma integral de linha, como vocês veem nos cursos de cálculo, essa integral, em princípio, depende do caminho que você segue. Então, se você sai de um ponto A aqui
para ir para o ponto B, ponto A aqui é minha posição inicial que eu estou chamando de R1 nessa integral. Meu ponto B é o vetor posição R2. E aí, em princípio, como está representado nessa notação aqui, para você fazer a integral de linha, você precisa dizer qual é o caminho. E nota que é intuitivo que realmente o trabalho dependa do caminho, porque essa integral ela vai ficar projetando a força ao longo da direção aqui do movimento. Então, se a força aqui está para cá, por exemplo, daqui está para cá, você vai pegando e vai sempre projetando, esse é o papel do produto escalar, você vai projetando a componente da força ao longo desse caminho. Cara, aqui ao longo do caminho vermelho, pegar até outra cor, vão ser outros vetores força. Em princípio, eles podem estar até apontando na direção contrária. Sei lá, em princípio, eles podem estar apontando assim. E aí, num caso, as projeções dão positivos, no outro dão negativos. Então, não é impossível. Assim, se você puder desenhar o FDR que você quiser, a regra deve ser esse trabalho depender se você está indo por um C1 ou por C2. Um caso, ele pode, inclusive, estar dando energia cinética e, pelo outro caminho, tirando. Olha que loucura. Mas não tem, assim, você desenha o campo como você quiser. Tá? Então, isso mostra que, de fato, o trabalho independente do caminho é exceção. É uma exceção curiosa porque ela acontece bastante. A gente vai ver, tem uma razão física ligada com simetrias quando a gente discutir mais para frente força central. Mas ela, do ponto de vista matemático, se você pegar um bando de seta e começar a desenhar um campo vetorial no espaço, é quase certeza que você não vai ter um campo conservativo. Tá? Como é que a gente analisa, então, matematicamente, a condição para ser conservativo? Bom, eu quero que qualquer que seja o C1 e o C2 que eu desenhar, eu quero que a integral pelo C1 seja igual à integral pelo C2. O jeito matemático de a gente descobrir a condição é passar essa integral para o outro lado, subtraindo. E aí eu quero que a integral por C1 seja menos a integral no C2 seja zero. Agora, fazer a integral em C1 menos a integral em C2 é a mesma coisa que, em vez de eu subtrair aqui, eu posso somar I de R2 para R1, porque quando eu troco o sinal, eu inverto aqui o sentido que eu percorro o caminho. Né? E aí, então agora, essa soma, ela significa que eu estou indo de R1 para R2 por C1 e depois eu estou voltando por C2 para R2. Então, aqui agora, essa minha soma, ela está dizendo que eu vou por um caminho e volto pelo outro. Tá? E aí, portanto, dizer que isso aqui é igual a zero é dizer que a circulação da força numa curva fechada é zero. Isso que é dizer que o trabalho independe do caminho. É dizer que qualquer curva fechada que eu desenhar, que eu queiro, a circulação da força vai ser igual a zero. Tá? Então, isso está feito um pouco mais de rigor. A ideia é exatamente essa, mas um pouco mais de rigor no livro-texto, quem quiser olhar. Mas a moral da história é, se eu quero que a força seja conservativa, eu quero que a circulação dela em qualquer curva fechada que eu desenhe seja zero. Porque senão, imagina que tenha alguma curva na vida que você consegue bolar, alguma curva fechada, como essa que eu estou desenhando aqui, por qual a circulação não é zero. Imagina que você consiga fazer isso. Aí eu viro, pego esse ponto A aqui, escolho aqui como sendo ponto A, pego um outro ponto aqui em outro ponto qualquer, chamo de ponto B, tanto faz, posso escolher como eu quiser. E aí eu vou dizer assim, olha só, ir por aqui, caminho 1, ou ir por aqui, caminho 2, vai ter que dar diferente. Porque quando eu faço 1 menos 2 não está dando zero. Tá? Então, realmente, eu preciso ter essa condição para toda curva C. Essa é a mágica, essa é a exigência. E bem, se a gente lembrar da definição de rotacional, qual é a definição mais geométrica natural de rotacional? É que o rotacional é a circulação por unidade de área, tá? Quando você faz essa área para zero. Então, aqui você tem uma curva C qualquer. Se eu quero saber o rotacional em um ponto, por exemplo, esse ponto P, você pega uma curva em torno de P e faz essa curva, vai deformando essa curva até ela tender a P. Ou seja, você vai fazendo essa área em torno de P tendendo a zero. E aí o rotacional vai ser justamente a circulação por unidade de área nesse limite, tá? E isso é a definição mais formal e também é mais intuitiva geometricamente, tá? Quem quiser, a gente pode depois até detalhar um pouco essa discussão. Mas o fato é que para essa discussão você vê que se a circulação do F é zero para qualquer curva fechada, você vê que não tem jeito, né? Ou seja, o rotacional do F é zero. E aí, então, se eu, em vez de quiser fazer a condição para o trabalho independente do caminho, para qualquer curva fechada, eu tenho uma circulação zero. E, portanto, isso é equivalente, se você quiser pensar localmente,
a dizer que o F precisa ter rotacional zero. Essa é a condição central, é o que a gente estava buscando. Quem preferir pode chegar no mesmo resultado usando o teorema de Stokes. Enfim, o fato é que você vê que para a força ser conservativa, é necessário que o rotacional dela seja zero, que é exatamente o que a gente tinha antecipado no vídeo passado, de uma maneira bem heurística e qualitativa. Então aqui a gente vê que essa é uma condição necessária e suficiente para você ter, portanto, a força como sendo conservativa. Ou seja, se a força é conservativa, eu consigo definir uma energia potencial. Como que a gente faz isso? Bem, a ideia é que se a força não depende do caminho, o trabalho agora é só função de R1 e R2. E como que a gente pode usar isso para construir uma energia potencial? A ideia é, mesma coisa do caso unidimensional, escolhe um ponto que vai ser o seu ponto de referência, o ponto P. E aí eu defino, a definição, a energia potencial num ponto R1 qualquer do espaço, eu vou definir como sendo o trabalho que eu preciso fazer para levar a partícula de R1 para RP. E aí eu vou levar para algum caminho C, mas como a força conservativa, eu sei que tanto faz o C que eu escolho. Para fazer a integral de linha, você precisa escolher um caminho. Escolhe lá o mais fácil que você consiga e faz a conta. Você sabe que vai independer do caminho. E, portanto, esse cara realmente, esse U é função apenas de R1, tá? Tendo essa definição, nota o seguinte, eu passo agora de P e para o R2. Então, para eu ir de R1 para R2, eu sempre posso escolher um caminho que passa por P, porque o trabalho independe do caminho, eu escolhi um que passa pelo meu ponto de referência. E aí eu decomponho aqui minha integral de linha, primeiro numa parte que eu vou de R1 para P, depois a parte que eu vou do P para o ponto 2. Aí essa primeira parte daqui, pela nossa definição, é exatamente menos U em R1. E essa segunda parte é o U de R2. Então a gente vê que esse trabalho ele é função de R1 e R2 e pode ser escrito como a diferença de uma função calculada em R2 e uma função calculada em R1. Ou seja, esse era o ingrediente que faltava para a gente definir a nossa energia potencial. Ou seja, o trabalho é função de R1 e R2 apenas como a diferença de funções que dependem de um único ponto do espaço. Essa é a energia potencial. Então, para a gente ver isso, é importante a gente realmente tomar aqui algum ponto como um ponto de referência, tá? No restante do vídeo, a gente vai dar alguns exemplos e analisar conceitualmente, mas esse é o último resultado novo que a gente chegou no vídeo. Primeira consequência importante do que a gente fez. A gente viu o teorema trabalho-energia, que a variação de energia cinética é o trabalho. Isso é verdade para qualquer força. Mas, se a força é conservativa, esse trabalho depende apenas de R1 e R2, e esse trabalho é menos a variação de uma energia potencial que a gente mostrou como define. De modo que a energia cinética mais potencial é a energia e é conservada, ela é constante no problema, tá? Daqui a pouco a gente vai verificar explicitamente que ela é constante, mas aqui tem que ser, né? Porque tudo que entrou de energia cinética saiu de potencial e vice-versa. Então, está demonstrado que ela é constante. Daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração alternativa disso. Então, realmente, se a força é conservativa, energia mecânica é uma grandeza conservada, por isso que a força é chamada de conservativa, daí o nome, né? Então, em resumo, a noção que é importante vocês descarregarem desse vídeo é que essas 4 afirmativas abaixo são equivalentes entre si. Você pode pegar qualquer duas delas e demonstrar que uma implica na outra, tá? Quais são as afirmativas? 1, a força é conservativa. 2, o trabalho da força independe do caminho. 3, o trabalho é nulo para toda curva fechada. 4, o rotação é nulo em todos os pontos do espaço. Tá? Essas 4 coisas estão dizendo a mesma coisa. Um primeiro exemplo para ganhar a intuição do que a gente fez é pensar na força-peso, né? Que a gente sabe desde Física 1 a gente usa que ela é conservativa. E aí o trabalho da força-peso vai ser a integral de linha de mg escalar dr. E aí, bom, o peso é constante, ele pula para fora da integral, de modo que essa integral do dr é o próprio ΔR, qual é a posição inicial menos a posição final. Então tá aqui que é independente do caminho, né? Só depende da posição inicial e posição final. E aí, botando aqui o eixo Z para cima, a gravidade fica na direção de menos Z chapéu, de modo que esse produto escalar é menos mg ΔH. Que é a nossa intuição física, ou seja, se o ΔH for positivo, como nesse exemplo, ele está indo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, então o trabalho do peso é negativo, o peso está oposto ao deslocamento, e vice-versa.
E aí, justamente, você vê que aqui tem esse desenhozinho. Se você vai pelo caminho verde ou se você vai pelo caminho azul, tanto faz, o trabalho do peso vai ser o mesmo, né? Então aqui você andou bem mais nesse caminho azul, mas aqui no início o cara está descendo, o peso está... Se tivesse só um peso, ele estaria dando energia cinética, né, para a bolinha. Vai ter outras forças, tem outras coisas acontecendo também. Mas aí, quando começa a subir, o peso pega de volta a energia que ele deu. E quando você passa por aqui, é como se ele não tivesse dado nada ainda. E aí, quando você vai por esse caminho mais longo, só importa sempre para o trabalho a projeção desse deslocamento na direção vertical. Então, por mais que ande mais, o trabalho é o mesmo no final das contas. É isso que esse resultado está dizendo aqui, tá? E de fato, quer dizer, o rotacional do peso é zero. O peso é uma força uniforme. Então, derivar no espaço vai dar zero. As coisas estão se conversando. No rotacional zero, a gente de fato viu que a força depende do caminho, e aqui a gente explicitamente está verificando que é o caso. Você pode definir energia potencial, que é menos essa integral de linha. Então vai ser basicamente mgh, que é o que vocês usam desde física 1, né? Tá? Então o lugar que eu tomei como padrão, eu estou escolhendo como altura zero. Então trabalhem esse slide, pausem, pensem, vejam se essa notação mais nova está conversando aí com a intuição que vocês construíram em física 1. Qualquer dúvida, tragam para o nosso encontro. Um exemplo de força não conservativa é o que a gente viu no vídeo passado. A gente viu por que essa integral de f escalar dr é diferente de zero, porque essa integral depende da projeção do f ao longo do dr. Então, se você dá uma volta aqui no círculo, nota que, de fato, se você estiver rodando nesse sentido, por exemplo, você vê que o dr está sempre tangente ao círculo e ele está sempre nessa direção. Então, a projeção do f na direção do movimento aqui é sempre positivo. Então, a integral dá positivo. Não tem como ela dar zero. E aí, de fato, então, nesse caso, você vê que não tem como associar a energia potencial a esse f. E no vídeo passado a gente viu que se a gente forçasse a barra e atribuísse uma energia potencial, chegava num resultado contraditório. Agora, a gente mostrou como define a energia potencial a partir da força. Como é que eu faço para fazer o contrário? Achar a força conhecida da energia potencial. No caso unidimensional, a gente sabe fazer isso, né? Quer dizer, essa expressão aqui que a gente tem é o totalmente análogo, no caso 1D, desse U de x. Lá era mais fácil, porque era uma integral de cálculo 1, agora é uma integral de linha. Que faz sentido físico, como a gente argumentou ao longo do vídeo, porque a variação da energia potencial tem a ver com o trabalho, e o trabalho tem a ver com a projeção da força ao longo dos deslocamentos. Então é natural que seja uma integral de linha, mas, é uma ferramenta matemática mais avançada, mais chata de fazer o cálculo. Demora um pouco a acostumar. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado lá dos cursos de cálculo, tragam para o nosso encontro que a gente faz a revisão. Mas beleza, e aí em 1D a gente consegue inverter essa relação e achar a força derivando U com relação a x, né? Botando aqui o sinal menos. Então, de alguma maneira, vai ser derivar esse troço. Derivar como? Então, vamos ganhar a intuição do que a gente tem que fazer. E, para tanto, imagina que você analise pontos próximos entre si, R1 e R2 próximos. Tá? Daqui a pouco eu vou especificar melhor o que eu quero dizer com próximos. Mas a ideia é que se eles estiverem perto o suficiente, você pode pegar e expandir o U em Taylor. E é uma expansão, agora você tem, esse U depende de x, y, z. Então você tem que fazer a expansão em cada variável, né? Você vai ficar com isso daqui. O jeito equivalente de escrever é esse, como vocês devem ter visto em cálculo, mas eu peço para vocês pausarem o vídeo, fazerem esse cálculo e qualquer dúvida me levar, porque é importante saber abrir esse tipo de conta, vai aparecer para a gente em outros contextos. Qualquer coisa me pergunta. Mas então você vê, isso é uma fórmula super importante. A variação do U, o delta U, é um gradiente do U escalar o deslocamento. Tá? Isso é verdade para qualquer força, para qualquer, função de mais variáveis, né? Que não seja de uma variável só. Para uma variável também é verdade, mas aí é o caso que a gente está acostumado em cálculo 1, é o du dx vezes delta x, né? E aí, quer dizer, para mais dimensões você generaliza colocando, falando em termos do gradiente, né? E quando os pontos estão próximos, ou seja, a ideia é justamente escolher próximo bastante para que a força F não varie. Ou seja, se a escala de variação da força é metro, por exemplo, você pega pontos que estão aí milímetros de distância, sei lá. E aí você vai ter que essa integral de linha, você vai poder aproximar o F como constante. E aí o F pula para fora da integral, essa integral fica F escalar R2 menos R1. Então, de fato, você vê que, comparando essas duas expressões, você vê que o F ele é menos o gradiente do U. Tá? Então, se eu conheço o U em todos os pontos do espaço, eu quero saber o F, a ideia é que você vai ter que tomar menos o gradiente. Nota que essa construção é sempre possível.
Porque se eu quero saber o f num ponto R qualquer, basta eu fazer exatamente esse raciocínio pegando dois pontos, o que eu quero e um que esteja bem próximo dele, tá? Mas enfim, lá nos cursos de cálculo vocês aprendem a formalizar isso melhor. Mas a ideia é justamente ver que o que generaliza essa expressão é isso daqui. E de uma outra maneira, quer dizer, o que generaliza então o teorema fundamental do cálculo, que é dizer que o f é o du dx, então a integral da derivada é a função primitiva, é justamente dizer que a integral do gradiente, aí bastam os pontos do extremo. Ou seja, e aqui está um pouco resumido nessa anotação, boa parte do que a gente discutiu hoje de importante. Porque em uma dimensão, né, se eu tenho a integral de du dx, essa integral pelo teorema fundamental do cálculo, entre um xa e xb, ela só depende dos extremos, ela já é um u de xb menos u de xa. Isso é o teorema fundamental do cálculo. E a ideia é que a integral de linha, ela não é verdade isso, ela não depende só dos extremos. A menos que você esteja integrando um cara que é o gradiente de u. Aí sim, aí vai depender só dos extremos. E quem tiver curiosidade, uma teoria matemática interessante que torna mais sistemática essa comparação é a teoria das formas diferenciais. Quem tiver curiosidade de estudar isso, a gente não vai usar no curso de mecânica, mas quem tiver curiosidade eu posso passar algumas referências, tá? Por fim, vamos então, só para finalizar mesmo, fechar calculando explicitamente que a energia se conserva. Nota que o du dt, por regra da cadeia, o u só depende do tempo através do r, né? Porque o u depende só do r. Então, usa a regra da cadeia. Deriva o u com relação a x e o x com relação ao tempo. Aí aparece aqui o x ponto. E assim para as outras. Vejam que isso é exatamente a mesma coisa do que dizer que o du dt é o grade de u escalar v. Nota que é exatamente o que está aqui. A derivada no tempo da energia mecânica é a derivada da energia cinética no tempo, mais a derivada da energia potencial no tempo. A derivada da energia cinética no tempo, a gente mostrou até no início do vídeo, né? Ela é a potência da força resultante, ela é ma escalar v. E o du dt a gente acabou de ver que é grade u escalar v. Então, quando você bota o v em evidência, você vê que o du dt é ma mais grade u escalar v. E agora vem a mágica, a gente usa a equação de movimento. ma é a força externa, e a força é menos grade u. De modo que essa soma aqui dá zero. Que é a ideia central de toda constante de movimento. É a ideia de que ao longo do movimento ela é uma constante. Então você tem que usar a equação de movimento para verificar. E a gente aqui está vendo que de fato ela é zero. Então esse exemplo encerra a aula de hoje. Essa anotação final um pouco mais matemática, ela é muito útil para muitas coisas em física. Peço para vocês tentarem ver se as contas estão legais e me trazerem dúvidas no nosso encontro. Tá ok? Então, isso encerra esse vídeo.